O primeiro passo para adequar o seu negócio à Lei Geral de Proteção de Dados é mapear as informações que ele tem acesso. Eu sou a Natália, da NDM, e no vídeo de hoje vou ensinar vocês a como fazer um mapeamento de dados de acordo com a LGPD. Mas antes de começar, aproveita para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque este mês estamos publicando uma série de vídeos sobre a LGPD, inclusive explicando o conceito de roupa e também trazendo alguns benefícios que a ANPD publicou para as startups. Bom, o mapeamento de dados, também conhecido como data mapping ou inventário de dados, é uma análise aprofundada dos tratamentos de dados realizados dentro do negócio. Isso é, a gente consegue, pelo mapeamento, formalizar, descrever o fluxo de informações dentro da empresa, desde o momento que elas são coletadas até o momento que elas são excluídas definitivamente. Então, o mapeamento, ele permite que a gente tenha uma visão ampla do que o negócio faz e consiga verificar eventuais falhas de segurança, eventuais tratamentos indevidos e até pontos que acontecem na maioria dos casos, como, por exemplo, de nunca se excluir dados ou se excluir dados apenas quando solicitado pelo titular. Já vou adiantar para vocês que essa prática não é legal, que a gente não pode tratar dados eternamente e é por meio do mapeamento que a gente vai ver então e bloquear esse tipo de ação. Bom, mas pensando na prática, como a gente faz para fazer um mapeamento de dados de acordo com a LGPD? Trouxe aqui 4 dicas que são bastante importantes para vocês. A primeira delas é escolher por qual meio esse mapeamento vai ser realizado. Parece uma dica boba, mas é muito importante que a gente defina um meio oficial e concentre lá as informações de mapeamento. Então vamos definir. Nós vamos trabalhar com um sistema próprio? Nós vamos contratar um sistema terceirizado? Ou não, a minha startup é enxuta, eu não tenho orçamento para dispor com relação a isso, eu vou fazer um mapeamento mesmo numa tabela. Tudo isso é permitido. O que a gente precisa se atentar? Que as informações fiquem organizadas de uma forma que se torne compreensíveis, que a gente consiga de fato entender o que está acontecendo ali e que elas sejam armazenadas em um ambiente seguro e restrito. Afinal, o mapeamento ele é um retrato completo do que acontece dentro do seu negócio. E se isso for cair nas mãos erradas, pode prejudicar bastante a sua empresa. Bom, dito isso, o segundo ponto que a gente sempre sugere é contar com uma equipe interdisciplinar para ajudar no mapeamento de dados. Então é importante ter alguém do jurídico para poder auxiliar vocês, tanto para verificar se o mapeamento está sendo feito de acordo com a lei, como para definir as bases legais que justificam então a utilização daquelas informações. Se você ainda não sabe o que é uma base legal, nós já temos aqui no canal 2 vídeos explicando para vocês as hipóteses que a lei permite que dados sejam tratados e nós vamos deixar os links aqui embaixo para que vocês possam conferir. Mas voltando aí à equipe interdisciplinar, é essencial também contar com alguém do setor de tecnologia e ou segurança da informação, pois essas pessoas vão poder contar para nós as medidas de segurança que são aplicadas na prática. Por fim, é importante também contar aí com uma pessoa de cada setor da empresa e, se possível, com alguém da área de gestão, porque ela vai ter uma visão do todo da empresa, né, do caminho que ela quer seguir e vai ajudar a gente, com o seu poder decisório, a dar andamento no que for necessário. A terceira dica é separar o mapeamento de dados por setores. Muitas pessoas começam a fazer um mapeamento pensando na empresa toda e isso acaba criando aí uma certa confusão, né, e acaba omitindo dados. Então a gente sugere que vocês olhem para as atividades do setor de vendas, do setor de marketing, de sucesso do cliente, o financeiro, separadamente e que entrem em contato com alguém dessa área para poder realmente pensar, né, quais são as informações que passam por aqui, o que é feito com elas, para que a gente realmente tenha aí uma visão real do que acontece dentro do negócio. Às vezes, quando uma pessoa só faz o mapeamento, mesmo que seja o sócio, o CEO, alguém que tem muito conhecimento, ela pode não se lembrar ou não saber
Por exemplo, que um desenvolvedor que faz um suporte tenha acesso à tela do usuário. Então, isso tem que constar no nosso mapeamento e a gente não pode, né, fazer aí um retrato falho. Então, a gente tem que conversar com cada um dos setores. Bom, quarta dica são tópicos que não podem faltar no mapeamento de vocês. A gente pode complementar com outros, mas não deixe de constar todos os dados pessoais que são utilizados em cada atividade. Não são exemplos de dados, não são alguns dados, a gente precisa realmente de todos em cada tópico. Além dos dados, a gente precisa também de todas as finalidades, todas as destinações que essas informações têm dentro da empresa. É importante que vocês se lembrem que um só dado pode ter várias finalidades. Então, eu vou precisar escrever lá que o meu e-mail vai ser usado, né, no setor de marketing para envio de newsletter, para envio de conteúdos, que ele vai ser usado no setor financeiro para envio de boletos, para cobrança de mensalidade atrasada, que ele vai ser usado pelo meu setor de suporte para responder a dúvidas, pelo meu setor de plataforma, né, de uso, vai ser usado para acesso. Então, a gente precisa realmente enxergar aí todas as destinações do dado. Outro tópico importante é sobre compartilhamento. No mapeamento a gente tem, né, que de fato mapear o que é feito com o dado dentro da empresa, se ele é compartilhado entre vários setores, e também externamente. A NPD chama atenção, inclusive, com relação ao compartilhamento, principalmente voltado para tecnologia e segurança da informação. Então, seu dado sai do negócio, para onde ele está indo? Como vocês garantem a segurança disso? Por que ele está saindo do negócio? É importante que isso esteja descrito lá. Outro tópico importante para se colocar no mapeamento é quem é o responsável por aquela atividade. Isso vai ajudar, no caso de incidente, de problema, a sua empresa a ir até a pessoa certa para entender o que aconteceu, o que pode ser feito, né, para interromper aquele problema, qual é o tamanho do estrago. Então, deixar a responsabilidade ali definida é interessante. Outro ponto para constar no mapeamento é com relação a dados sensíveis, dados de criança e adolescente. É importante saber se a sua empresa está lidando ou não com essas informações, porque elas vão exigir documentos específicos e um cuidado redobrado. Bom, uma última sugestão aí para constar no mapeamento de vocês, lembrando que essa não é uma lista exaustiva, tá? A gente sempre coloca o máximo de informações possíveis, é com relação à exclusão de dados. Quando esses dados são excluídos, de que forma são excluídas? É importante que se saiba isso para entender, né, o volume aí de informações que tem dentro do negócio e por quanto tempo elas estão sendo mantidas. Bom, pessoal, como vocês podem ver, né, fazer um mapeamento de acordo com a LGPD é um trabalho denso, que ele vai precisar ser feito a várias mãos, mas ele é essencial como um pontapé inicial de adequação LGPD. É com base nele que a gente vai definir as próximas ações. A gente vai verificar eventuais problemas de segurança, eventuais documentos que estão faltando, quais são as urgências, né? O que eu preciso resolver primeiro, quais são os gaps da minha empresa. Então, a gente precisa não só fazer o mapeamento, como fazer um mapeamento completo e bem feito. Então, me conta aqui nos comentários se vocês já mapearam os dados da sua empresa e se eles seguem todos esses requisitos aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado um pouco mais aí nesse processo de adequação. Aqui no nosso canal a gente tem uma série de vídeos falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e eu vou deixar a lista aqui embaixo para que vocês possam assistir. Continue nos acompanhando, que sempre a gente vai postar algum tipo de conteúdo informativo e muito obrigada!